Os esquilos estão se escondendo em suas tocas. Os veados estão fugindo com medo. E os castores mergulham na água. Um caçador implacável, o puma, surge, determinado a garantir seu lugar na cadeia alimentar. A águia americana estava à espreita lá do alto, observando sua presa cuidadosamente até o momento do ataque. Ao mesmo tempo, uma fera escura e assustadora, o urso preto, acorda da hibernação com a intenção de acabar com seu jejum de meses. À noite, os morcegos, os senhores da escuridão, tomam conta dos céus do vale e oferecem uma vista única. Enquanto isso, o coiote, um caçador noturno habilidoso, se move como uma sombra no escuro. Este é Yosemite e a vibrante vida selvagem deste império animal intocado. Aqui, as montanhas rochosas tocam as nuvens, antigas florestas de sequoias se erguem como uma barreira inquebrável, e rios profanos seguem seu curso, cortando rochas de granito. Em Yosemite, a Mãe Natureza traça uma linha tênue entre realidade e fantasia. Neste paraíso na terra, cachoeiras caem do céu, o horizonte está repleto de árvores e a névoa paira sobre o vale como um fantasma. Em um ecossistema impressionante e delicado, cada espécie desempenha um papel importante no magnífico equilíbrio de seu habitat. Castores, engenheiros da natureza, criam biomas inteiros em suas represas intrincadas. Esquilos de memória curta esquecem as milhares de sementes enterradas que se transformam em árvores gigantescas e cheias de vida. As borboletas monarcas protegem a saúde do ecossistema polinizando as flores. Cada espécie, por menor que seja, representa uma peça deste magnífico quebra-cabeça chamado Yosemite. Um oásis selvagem onde todos os animais podem viver em paz e harmonia. Ou pelo menos, esse seria o caso se não fossem os predadores implacáveis que governam o vale. Escondida entre a vegetação exuberante, uma raposa vermelha prepara sua emboscada enquanto espera a oportunidade de capturar sua presa desavisada, uma pica. Inativo, faminto, mas paciente, esse pequeno, porém experiente assassino não deixará nem o menor roedor escapar de seu caminho. Após seu longo descanso invernal, o urso negro selvagem não se resigna mais à fome. O Parque Nacional de Yosemite cobre uma área de mais de 3.000 km², localizado em meio à majestosa cordilheira de Sierra Nevada, no extremo oeste dos Estados Unidos. Com uma origem tortuosa, há mais de 10 milhões de anos, a formação geológica de Yosemite é o resultado de uma batalha silenciosa, porém intensa, entre enormes formações rochosas de granito e as condições climáticas. Milhões de anos de erosão dessa rocha maciça moldaram esses vales, cânions e colinas intermináveis. Ao redor dessas enormes montanhas de granito, a natureza encontra expressão em inúmeros biomas que desafiam a realidade e nos fazem questionar se ainda estamos na Terra. Em planaltos a mais de 3.000 metros acima do nível do mar, os cinturões alpinos criam paisagens repletas de lagos glaciais cristalinos, picos escarpados e prados verdejantes em altitudes elevadas. No extremo sul deste reino natural, densas florestas de sequoias gigantes, que chegam a mais de 80 metros de altura, formam uma barreira natural impenetrável,
que protege a retaguarda deste majestoso ecossistema. Muitas dessas árvores têm mais de 2.000 anos. No coração de Yosemite fica um vale majestoso, cercado por paredes de granito e por onde corre o fértil rio Merced, que dá vida a vastos prados e florestas interiores. Uma das obras de arte mais magníficas que a Mãe Natureza já criou, repleta de vida em cada canto. Em um paraíso tão fértil, inúmeras espécies selvagens se refugiam neste ecossistema único. Os diversos biomas de Yosemite abrigam mais de 90 espécies de mamíferos, quase 300 espécies de aves, 22 espécies de répteis, 12 espécies de anfíbios e cerca de uma dúzia de espécies de peixes de água doce. Diante de tamanha abundância, os governantes absolutos da cadeia alimentar não perdem tempo em caçar inúmeras presas. Yosemite é provavelmente um dos melhores lugares do mundo para ser um caçador temido. E se alguém sabe disso melhor, é o gato selvagem. O lince persegue sua presa imóvel, escondendo-se entre a vegetação. Este gato selvagem mostra que uma de suas maiores virtudes é a paciência, enquanto espera o que se tornará sua refeição. Pesando 14 quilos e medindo 1 metro de comprimento, o lince pode não ser um dos maiores predadores do mundo, mas sua pequena estatura compensa essa desvantagem com suas extraordinárias habilidades de caça e selvageria implacável. Sua pelagem densa em tons de marrom, cinza e branco quase o faz desaparecer na densa vegetação deste vibrante ecossistema. Este assassino calculista e selvagem pode passar horas perseguindo sua presa, sem nem saber que seus dias estão contados. O lince usa suas garras retráteis para matar suas presas. Essas garras, de até 2 centímetros de comprimento, são como facas afiadas que cravam diretamente no corpo de suas vítimas aterrorizadas. Para desferir o golpe final, este felino, longe de ser domesticado, costuma usar sua mordida poderosa. Com seus dentes longos e afiados, os felinos podem rasgar a carne de suas presas com uma facilidade impressionante, mas assustadora. Como todos os felinos, os linces baseiam sua estratégia de caça em emboscadas rápidas, que surpreendem suas presas em segundos. Este carnívoro voraz pode usar seu sentido de visão altamente desenvolvido para detectar pequenos roedores a centenas de metros de distância. Suas orelhas pontudas estão longe de ser meramente ornamentais e também lhe conferem uma audição invejável, permitindo-lhe ouvir até o menor rangido neste vale silencioso. Ao ver sua presa no radar, o lince se move lentamente pelo mato em modo de caça, sem dar sinais de sua presença. Como um estrategista experiente, este felino espera pacientemente o momento certo para lançar seu ataque. Mesmo seus menores movimentos devem ser cuidadosamente calculados, pois perder sua presa é um luxo que ele não pode se dar. Após uma espera cansativa, o lince vê a oportunidade e ataca a presa instantaneamente. Graças às suas garras poderosas, o lince pode saltar até 8 metros de comprimento e quase 2 metros de altura. Essas habilidades acrobáticas significam que quase nenhuma presa consegue escapar desses ataques fugazes. Da mesma forma, mesmo que a presa escape do ataque inicial, este pequeno tigre não tem problema em segui-la rapidamente, atingindo velocidades de até 48 km por hora. O resultado é sempre o mesmo. Entre a grande variedade de espécies selvagens que habitam Yosemite, o lince não limita sua ferocidade a alguns animais selecionados e tem uma dieta bastante diversificada, incluindo veados, coelhos, raposas, perus, esquilos, ratos e até peixes. Porque sim,
Esse predador versátil é um ótimo nadador. Devido ao seu tamanho compacto, geralmente prefere presas pequenas. Um coelho ou alguns roedores costumam suprir suas necessidades alimentares diárias. Depois de um dia bem-sucedido de caça, o lince geralmente procura um lugar confortável para descansar. Quase sempre, uma fenda em uma rocha ou um arbusto denso são ótimos lugares para tirar uma soneca. É claro que a segurança e o fácil acesso oferecidos pelas árvores também as tornam uma boa opção de abrigo, já que são trepadeiras natas. Como bons felinos, podem dormir muitas horas por dia. Quando as baixas temperaturas em Yosemite são extremas, é comum encontrar um lince enrolado pacificamente com a cauda enrolada no corpo, proporcionando-lhe alguns graus extras de calor. Após um sono reparador, o lince pardo geralmente boceja e passa um bom tempo se limpando. Lamber cada parte do corpo faz parte de uma boa rotina de cuidados com os pelos. Embora a maioria dos linces seja solitária, os machos jovens ocasionalmente formam grupos de caça e trabalham juntos para obter seu alimento diário. Embora possam parecer sociáveis às vezes, esses gatos às vezes não são muito gentis com seus pares, especialmente quando os recursos são escassos ou uma fêmea está envolvida na disputa. Os machos podem ficar bastante irritados e brigas intensas podem ocorrer. Nessas brigas, rosnar, arranhar e morder são sinais de que a briga é séria, mas é raro que um dos gatos se machuque gravemente. Devido ao seu comportamento reservado, esses ermitões costumam evitar uns aos outros, o que demonstra que são introvertidos até por natureza. Apesar de toda a ferocidade e domínio do lince selvagem sobre pequenos mamíferos e roedores, mesmo este caçador eficiente não está imune a se tornar presa fácil para outra fera. Em Yosemite, a mãe natureza é implacável, mas justa. Portanto, embora pequenos coelhos e camundongos fujam do lince com medo, o lince também sentirá medo em primeira mão ao se aproximar do território mais poderoso dos coiotes no vale. O lince, em desvantagem em tamanho e força, precisa tomar precauções para evitar se tornar parte da dieta deste cão selvagem, já que agora está caçando. Galhos de árvores costumam ser o local ideal para se abrigar deste cão selvagem. No entanto, como o alimento não vem por si só, o lince precisa, mais cedo ou mais tarde, abandonar seu abrigo. Ao ar livre, o gato permanece alerta para se a presença de um coiote faminto. Os mesmos sentidos aguçados de visão e audição que lhe permitem desferir sua mordida mortal em sua presa são o que o protege de um fim trágico nas mãos de uma fera feroz que está acima dele na diversificada cadeia alimentar de Yosemite. Das alturas onde a névoa se dissipa para revelar a vista magnífica deste rico ecossistema, o lince desaparece na densa vegetação, vivendo sua vida solitária e furtiva à distância, enquanto a águia americana observa a vastidão do vale diante de seus olhos. Com uma envergadura de até 2 metros, plumagem marrom escura e aparência calva com cabeça branca, esta ave é um verdadeiro reflexo de toda a magnificência ou da magnificência que cerca as criaturas selvagens de Yosemite. A águia americana voa em um voo único sobre as montanhas rochosas que povoam esse ecossistema impressionante, como uma guardiã do céu e uma demonstração da liberdade que a mãe natureza lhes deu neste oásis. Aproveitando o céu infinito, esse pássaro viaja longas distâncias com suas asas impressionantes abertas e se deixa levar pelo vento. Embora a aparência da águia americana seja impressionante para alguns, para outros, essa bela ave nada mais é do que uma caçadora cruel com centenas, até milhares, de vítimas. Suas garras grandes e afiadas e seu bico curvo são apenas uma amostra da dieta nada vegetariana deste mestre caçador dos céus. Esta águia marinha
cuja dieta consiste em mais da metade de peixe fresco, encontra-se, contra toda a lógica, aparecendo imediatamente nos numerosos rios que passam por este imenso vale cercado de granito. As habilidades de caça desta ave são, em suma, incomparáveis. Com um sentido de visão invejável, a águia americana consegue detectar pequenos peixes debaixo d'água, mesmo voando a centenas de metros de distância. Dada já a grande quantidade de trutas e salmões que povoam as águas desses rios, a ave localiza rapidamente sua presa e inicia a caça. Descendo a velocidades superiores a 100 km por hora, a águia americana se move em direção ao seu alvo em um ataque precisamente calculado. Graças às suas garras afiadas, até mesmo o peixe mais escorregadio não consegue escapar da morte inevitável nas mãos deste pescador experiente. Depois de capturar um peixe que acabou de sair da água, a ave pousa em um galho alto, onde pode desfrutar de seu banquete em paz. Embora possa mergulhar durante esses ataques rápidos, geralmente prefere capturar peixes apenas na superfície, pois isso ajuda-se a manter suas penas secas. Surpreendentemente, assim como o lince selvagem, essa ave marinha também sabe nadar. No entanto, quando as temperaturas em Yosemite caem perigosamente, algumas águias podem sofrer de hipotermia. No entanto, a águia americana, uma ave de rapina temível, não precisa limitar sua dieta aos peixes nutritivos encontrados nos afluentes do vale. Espécies como coelhos, lebres, cobras e lagartos também devem ter cuidado para não cair nas garras selvagens desses predadores dos céus. Até mesmo outras aves, como patos e grous, podem se tornar parte da dieta desse implacável assassino voador a qualquer momento. Embora geralmente caçem sozinhos, vários indivíduos ocasionalmente formam uma matilha, especialmente quando lidam com presas grandes, como coelhos. É comum ver estratégias de distração aqui, em que uma ave atrai a atenção da presa enquanto outra ataca por trás e carrega o mamífero indefeso para o ar. Além desse comportamento um tanto social, as águias americanas nem sempre são tão cooperativas quando se trata de caça de grande porte. Em alguns casos, após capturar com sucesso uma presa lasciva, as aves próximas ficam com ciúmes e aparecem sem serem convidadas para pegar sua parte. Aqui, a águia que caça a presa disputada geralmente tenta escapar para evitar ter que compartilhá-la. Mas, ao carregarem cargas, os catadores muitas vezes conseguem levar uma parte significativa do banquete. Além de deslumbrantes em seu voo, essas aves são uma das espécies que quebram o silêncio opressivo que cobre o vale. A águia usa um amplo repertório de vocalizações, guinchos, territorialização com outras aves, chamados de alarme, e claro, quando o ar está cheio de hormônios, é uma boa maneira de iniciar o namoro. Os casais demonstram sua união mergulhando e juntando suas asas em voos nupciais, que são perseguições acrobáticas no ar. As águias americanas tendem a formar laços para a vida toda, e quando juntos para sempre pode durar até 30 anos, é melhor escolher um bom parceiro. Claro, um bom ninho é essencial para sustentar uma vida a dois por tantos anos. E, como se trata de duas aves de rapina enormes, é fácil imaginar que o ninho não será particularmente pequeno. Na verdade, eles estão entre os maiores da natureza, medindo até 2,4 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. Dimensões sem dúvida dignas da grandiosidade dessas aves majestosas. Assim que o ninho estiver pronto, e após o acasalamento, a fêmea depositará 3 pequenos ovos que exigirão os cuidados do parceiro. Tanto a fêmea quanto o macho participam ativamente desse processo. Após cerca de 35 dias de incubação, o milagre da vida acontece e os filhotes nascem. No entanto, os cuidados parentais ainda não acabaram,
E esses pais orgulhosos precisam garantir a alimentação e a segurança de seus filhotes até que eles consigam se defender sozinhos. Em cerca de 3 meses, esses filhotes poderão abrir suas asas e voar pelos céus selvagens de Yosemite. Assim como um par de águias americanas trabalha diligentemente para construir um ninho onde sua família viverá por muitos anos nas profundezas do vale onde riachos sem fim se encontram, os engenheiros da natureza também estão ocupados se preparando para o inverno. Para os castores, a única maneira de sobreviver neste ecossistema selvagem é através do trabalho duro. Então, meses antes da paisagem ficar coberta de gelo, esses mamíferos trabalhadores começam a remodelar suas tocas aconchegantes, enquanto começam a construir seu suprimento de alimentos para o inverno. Graças à sua alta capacidade de construção e à abundância de árvores ao redor dos riachos, os castores podem construir verdadeiros complexos com espaço suficiente para uma colônia inteira. Quando o outono começa, é melhor ficar longe dos habitats desses roedores, pois as árvores ao redor foram em grande parte cortadas. A Mãe Natureza dotou esses mamíferos de sangue quente de uma serra muito eficaz para cortar madeira, com 2 pares de incisivos afiados. Como esses dentes característicos nunca param de crescer, os castores precisam roer a madeira para desgastá-los. Um castor pode cortar toras de vários centímetros de espessura em poucos minutos e transportá-las para canteiros de obras. Não sendo animais particularmente fortes, esses roedores simplesmente arrastam os troncos cortados para a água e deixam a flutuabilidade fazer o resto do trabalho. Graças às suas tremendas habilidades de natação, eles usam suas caudas achatadas como lemes para guiar os troncos até o local certo. Para construir suas famosas represas, os castores podem cortar centenas de árvores, e cada tronco tem uma função específica. Essas represas controlam os níveis de seus lagos e limpam a água que chega à área ao redor de suas tocas. As represas também são um ótimo lugar para esconder suas reservas de inverno de outros herbívoros que possam querer roubar seus recursos. Embora essas impressionantes represas sejam um feito de engenharia, a verdadeira engenhosidade desses roedores fica evidente na construção de suas tocas. São abrigos subterrâneos, geralmente com entradas subaquáticas, onde os castores planejam passar os longos meses de inverno. Longe de poupar gastos, esses roedores constroem verdadeiros complexos com diversos túneis, câmaras e até dutos de ventilação. Como o abrigo não é mais um problema, os mamíferos sabem que um dos maiores desafios que enfrentam no inverno é encontrar comida. Por isso, assim como as obras de reforma começaram há meses, a busca por comida também é outra prioridade para todo o bairro. Como herbívoros arquetípicos, os castores começam a colher cada folha, galho ou casca que cruza seu caminho. Sabendo muito bem que cada folhinha de grama valerá seu peso em ouro durante o inverno, esses roedores não perdem tempo em acumular até o último pedaço de comida. O local ideal para esconder comida geralmente é perto de uma das entradas da toca, ou na base de uma represa submersa. Depois que um suprimento adequado de comida é fornecido e suas tocas são totalmente renovadas, os castores podem passar os dias que antecedem o inverno ganhando peso e aproveitando as temperaturas ainda agradáveis. Parte do sucesso da sobrevivência desses mamíferos peludos em áreas selvagens como Yosemite reside nos esforços cooperativos de todos os membros da colônia. Vivendo em grupos familiares de até 8 indivíduos, esses roedores são especialistas em sobrevivência. O grupo geralmente é composto por um casal reprodutor e seus filhotes.
Quando não estão trabalhando incansavelmente como construtores e colecionadores, eles provavelmente estão fazendo manutenção. Para manter seus pelos grossos, limpos e sedosos, eles costumam pentear os pelos usando garras e dentes, removendo parasitas e vegetação. Outros passatempos incluem luta livre e perseguição. É comum ver 2 desses roedores no que parece ser uma luta mortal, mas na realidade eles estão apenas se divertindo. Brincar na água também é uma parte importante de suas interações sociais, porque eles são muito bons nadadores e passam a maior parte do tempo debaixo d'água. Uma das suas brincadeiras favoritas é criar ondas batendo o rabo na água. É claro que, mesmo depois de semanas de trabalho duro, nem tudo pode ser divertido. Lembrando sempre que vivem em um ecossistema repleto de predadores, os castores devem estar atentos a qualquer movimento suspeito. Quando você não pesa mais de 13 quilos e só tem garras e dentes para a construção, dificilmente conquistará o respeito de ursos, linces ou pumas. Assim, quando um predador está por perto, a colônia se refugia em seu ninho seguro sem olhar para trás. Assim como as águias americanas, esses mamíferos semiaquáticos se comunicam por meio de uma variedade de vocalizações. Por meio de gemidos, assobios, grunhidos e bufos, esses roedores podem expressar ameaças, pedidos de comida e até mesmo o desejo de brincar. Um dos muitos caçadores dos resistentes castores é um cão pequeno com pelo vermelho e espesso que persegue os roedores nas sombras. Ao caçar raposas vermelhas selvagens, a melhor coisa para todos os mamíferos de pequeno e médio porte é fugir, pois eles não conseguem se esconder. Com uma mordida afiada e dolorosa, garras afiadas e agilidade inigualável, a raposa vermelha é a ruína de centenas, até milhares, de pequenos roedores no delicado ecossistema de Yosemite. Este cão faminto vagueia pelas florestas de coníferas, nas profundezas do vale, representando uma ameaça a qualquer herbívoro que cruze seu caminho. Apesar do seu pequeno tamanho, pesando entre 3 e 14 quilos, a dieta da raposa vermelha é baseada principalmente em pequenos mamíferos, dos quais os roedores são os seus favoritos. Este cão selvagem sabe que a furtividade é sua maior vantagem na caça. Com sua impressionante pelagem avermelhada, ele precisa se esforçar ao máximo para permanecer despercebido e capturar presas suculentas na forma de ratos. Durante a caça, a raposa vermelha se esconde pacientemente e famintamente na vegetação, enquanto o cão espera para detectar até o menor sinal de uma possível presa. Como sua reputação como controlador de pragas o precede, milhares de roedores que vivem nesse ecossistema se escondem até mesmo sob pedras quando ele sai para procurar presas. Mas isso não é problema para a astuta raposa. Com a ajuda de sua audição incrível, ela consegue ouvir até o menor guincho de qualquer camundongo, mesmo que esteja no subsolo. Assim que este caçador habilidoso descobre onde sua presa está escondida, ele a engole com sua mordida assustadora e então desfruta do que considera uma verdadeira iguaria. Mas mesmo que consigam comer até 1 quilo de carne por dia, um pequeno roedor não será suficiente para saciar seu apetite. Se a raposa não quer morrer de fome, ela tem que procurar algo mais satisfatório. É nesse momento que esse pequeno predador demonstra sua capacidade de se adaptar às condições do ecossistema, expandindo sua dieta para incluir presas como marmotas, guaxinins, porcos-espinhos, gambás, répteis e até insetos. Mas isso não é tudo. Embora a maior parte de sua dieta seja baseada em carne, a raposa vermelha é, na verdade, um animal onívoro e come frutas, capim e tubérculos, quando a austeridade prevalece em seu habitat.
Embora as raposas selvagens frequentemente exibam um lado sobrevivente incontrolável, prontas para fazer qualquer coisa para sobreviver neste habitat hostil, esses cães ocasionalmente exibem um lado muito mais implacável. Esses predadores são frequentemente responsáveis pela sobrepesca, matando um grande número de presas que nunca consumirão. Esses crimes brutais exterminam populações inteiras de ratazanas, hamsters, gerbilus, esquilos e até mesmo algumas aves. Quando você vê prados cheios de dezenas ou até centenas de carcaças de animais de pequeno porte, é fácil adivinhar o autor. A relação entre esses caninos e as toupeiras é um caso especial, pois, apesar de não gostarem do sabor da carne desses mamíferos subterrâneos, eles frequentemente os capturam e os levam como brinquedos para seus filhotes. E nesse jogo terrível, a toupeira indefesa inevitavelmente perece, mas não antes de sofrer. Parece que a Mãe Natureza, como uma espécie de punição por suas ações, fez da pequena raposa vermelha o alvo de um caçador muito mais feroz do que ele. Para um puma, acabar com a vida de uma raposa vermelha é tão fácil quanto bater em sua cabeça com suas garras afiadas. Este cão, fisicamente e visivelmente inferior, e que se declarou o carrasco dos roedores do vale, tem que fugir imediatamente ao ver o puma se não quiser passar de caçador a presa em segundos. Sabendo que não há chance de vitória em combate corpo a corpo, a raposa faz o possível para se manter fora do alcance desse felino repugnante. Graças ao seu olfato apurado, a raposa vermelha frequentemente pressente a chegada do predador mais feroz com antecedência e imediatamente opta por se esconder em sua toca ou se refugiar em matagais densos, onde sua pelagem chamativa não a denuncia. Mas o perigo para a raposa vermelha não vem apenas do leão da montanha selvagem. Do alto, a majestosa águia real consegue avistar o cachorrinho a quilômetros de distância e não deixará uma presa tão generosa escapar de suas garras. Descendo a toda velocidade, é apenas uma questão de tempo até que este caçador infalível esfaqueia a raposa no que parece ser uma vingança na natureza por todas as vítimas do cão feroz. Enquanto uma águia real se banqueteia com uma raposa vermelha, uma batalha feroz acontece nos prados alpinos entre dois majestosos veados mula, cada um pesando mais de 100 quilos. Os enormes ungulados usam seus enormes chifres como armas para lutar pelo direito de acasalar com uma fêmea. Em uma luta que pode durar horas, cada competidor empurra com toda a sua força, tentando derrubá-lo ou esfaqueá-lo com seus chifres afiados. Após uma luta feroz, inevitavelmente, um dos dois machos desiste e dá ao seu rival o direito de se reproduzir. Após o acasalamento, o veado emite uma série de sons de fole para atrair a fêmea no cio, e ela fica receptiva ao acasalamento. Embora o macho derrotado tenha que assistir seu rival capturar a fêmea, a boa notícia para ele é que durante a temporada de acasalamento, as fêmeas geralmente acasalam com vários machos, então ele pode ter alguma sorte. Como medida de conservação da espécie, os veados mula que não engravidam durante esses encontros entram no cio novamente após cerca de um mês, quando os machos mais cautelosos podem aproveitar sua época favorita do ano. Com uma gestação que dura até 200 dias, ainda há bastante tempo para os bezerros vivenciarem as maravilhas do ecossistema de Yosemite. Então, por enquanto, a corça deve continuar sua rotina. Após uma temporada de acasalamento tempestuosa, na qual os machos passam a maior parte do tempo brigando pelas fêmeas em vez de comer, esses herbívoros tentam recuperar todo o peso perdido antes que o rigor do inverno chegue. A dieta do veado mula
se adapta a praticamente tudo que encontra pela frente. Este herbívoro versátil pode comer arbustos, gramíneas, ervas, líquens e até frutas vermelhas. Deixando de lado a pretensão, este ungulado come qualquer coisa, desde que forneça nutrientes. Os veados mula devem tomar cuidado para não se tornarem parte da dieta desse carnívoro voraz, pois caçar um veado que pesa até 90 quilos de carne fresca é o sonho de inúmeros predadores na região selvagem de Yosemite. Quando você está perseguindo coiotes e pumas, até mesmo um erro pode significar a perda de sua vida. Com sua pelagem furtiva marrom acinzentada, as renas esperam se mover despercebidas em meio à vegetação densa. Seu andar lento e calmo as ajuda a atrair o mínimo de atenção possível, evitando assim os olhares de predadores sanguinários. A audição e o olfato também desempenham um papel fundamental na sobrevivência. Detectando até mesmo o menor indício de um assassino à espreita, o veado mula não fica para investigar a fundo e, em vez disso, foge pela floresta. Com suas pernas finas e músculos poderosos, esses ungulados podem atingir velocidades de até 72 km por hora. Quando um caçador persegue um cervo ágil, uma estratégia de fuga comum é pular de 4. Essa impressionante demonstração de agilidade não só os despista, como também é um sinal claro de que uma presa tão difícil não vale a pena perseguir. Embora a destreza física e o estado de alerta constante dos cervos adultos os mantenham protegidos da maioria dos predadores, os filhotes geralmente não têm tanta sorte e acabam se tornando parte da dieta de carnívoros cruéis. A menos que sua mãe, que pesa mais de 90 quilos e é forte, esteja por perto. Após o parto, a fêmea geralmente esconde os filhotes em um canto de vegetação densa e os visita apenas para amamentar. No entanto, essa mãe ansiosa sempre fica ao lado de seus filhotes para evitar que predadores interfiram com seus filhotes. Embora as veadas mulas fêmeas não tenham chifres, nada impede que uma corça agressiva proteja seus filhotes. Investindo com toda a sua força e dando chutes poderosos, essa mãe irritante pode até assustar linces e chacais e impedi-los de tentar comer a carne macia do cervo. Quando o filhote conseguir ficar de pé, ele começará a explorar esse magnífico ecossistema, sempre acompanhado pela mãe, que o ensinará a encontrar água e comida, identificar predadores e tudo o mais que ele precisa para sobreviver na agitada natureza selvagem de Yosemite. Uma das primeiras lições que o pequeno cervo aprenderá é evitar ficar no caminho de um animal gigante, de cor escura, que provavelmente pesa mais de 200 quilos. Caminhando lentamente pela vegetação densa, um urso preto vagueia pelas densas florestas de abetos em busca de comida. Embora 80% da dieta desse onívoro selvagem consista em raízes, bulbos e tubérculos, a carne macia de um cervo é irresistível para ele. Depois de meses no subsolo, esse mamífero selvagem emerge faminto e começa a procurar por qualquer coisa que caiba em seu estômago. Como o ecossistema de Yosemite está apenas emergindo do inverno árido de sua longa hibernação, os recursos alimentares são limitados e por isso ele começa a procurar, mesmo sob as rochas. O urso desenterra brotos frescos com suas garras afiadas, semelhantes à pás. Estes fornecem nutrientes importantes para esses gigantes, além de serem uma fonte de alimento disponível quase o ano todo. Após fome prolongada, o mamífero é forçado a perder grandes quantidades de gordura e músculo durante os meses de primavera e verão. Quando a vegetação de Yosemite está se recuperando do inverno rigoroso, uma boa fonte de alimento são os cadáveres daqueles que foram vítimas das baixas temperaturas. Com a chegada da primavera, a neve recua e as dezenas de carcaças que emergem fazem com que o urso preto desista de ser um necrófago. Apesar de estarem mortos há semanas,
O urso não perdeu tempo em aproveitar sua última mordida, pois a carne permaneceu fresca graças às baixas temperaturas. Depois de finalmente encontrar algo para comer, este mamífero preto pode descansar sua refeição por um tempo. E o lugar perfeito para isso é nos galhos confortáveis das árvores. O urso negro é um escalador excepcional, capaz de escalar árvores finas em poucos segundos. Com suas garras afiadas e não retráteis e pernas poderosas, dificilmente há uma árvore, mesmo nas vastas florestas de Yosemite, que possa resistir às habilidades de escalada desse ágil mamífero. Agora, no conforto das alturas, o urso preto costuma relaxar penteando seu pelo, que, aliás, às vezes pode não ser preto, mas marrom claro, preto azulado ou até mesmo cinza. Para manter sua densa pelagem limpa, este gigante organizado costuma tomar banhos de língua, que duram 1 hora, e escava todo o corpo para remover parasitas e restos de plantas. É comum vê-lo se esfregar repetidamente contra árvores, para limpar áreas que não consegue alcançar com a boca ou as garras. Esses banhos primitivos podem manter o pelo do urso limpo, mas se houver um riacho por perto, o urso não hesitará em pular para se refrescar. Este mamífero, além de ser um escalador nato, também possui habilidades de natação invejáveis, o que lhe permite mergulhar sem problemas, até mesmo em águas agitadas. Embora não seja um pescador tão habilidoso quanto o urso pardo, se encontrar um peixe durante esses mergulhos relaxantes, não hesita em incluí-lo em sua dieta. Qualquer ajuda é bem-vinda quando ele retorna ao seu enorme tamanho antes da fome do inverno. Embora os ursos machos possam concentrar toda a sua atenção em se alimentar e se limpar, a vida não é tão simples para algumas ursas. Enquanto os machos entram em hibernação profunda, as fêmeas grávidas dão à luz seus filhotes tenros. Pesando no máximo 400 gramas, esses filhotes minúsculos precisarão dos cuidados meticulosos da ursa, que os amamentará debaixo da terra durante os meses frios do inverno. Depois de semanas sem ver a luz do sol, os filhotes de urso emergem de suas tocas confortáveis com a chegada da primavera e encontram um mundo cheio de vida diante de seus olhos. Claro que, como são animais jovens e indefesos, não é aconselhável que explorem essa área de vida selvagem sozinhos. Por isso, preferem ficar perto de suas mães. Embora predadores como coiotes, pumas e até linces possam ficar mais do que felizes em devorar um pequeno filhote de urso, os piores inimigos dos filhotes geralmente são os de sua própria espécie. Grandes ursos negros machos veem os filhotes como presas fáceis e também como uma forma de eliminar o que pode ser sua competição direta por recursos em poucos anos. É claro que uma fêmea selvagem não ficaria muito feliz com um urso selvagem tentando mexer com seus filhotes. Então, como você pode imaginar, ela não é nada tolerante quando vê tal ameaça perto dos filhotes. Com seus instintos maternais superprotetores, a ursa negra ataca qualquer macho que ataque seus filhotes sem hesitar, até mesmo sacrificando sua vida pelo bem-estar de seus filhotes. Embora os machos geralmente abandonem suas intenções cruéis ao verem a mãe com seus filhotes, em alguns casos, podem ocorrer confrontos violentos, resultando em arranhões e mordidas que podem levar a golpes fatais. Felizmente, essas brigas costumam ser temporárias, e cada mamífero prefere seguir seu próprio caminho, evitando conflitos. À medida que os pequenos filhotes de urso retornam à segurança de suas tocas, o sol começa a se pôr atrás das imponentes montanhas de granito, e a natureza se prepara para um dos espetáculos mais impressionantes de toda a vida selvagem.
Embora a vida selvagem possa ser encontrada em todos os cantos deste ecossistema privilegiado durante o dia, as noites não são exceção. Quando a escuridão cai no vale, algumas criaturas têm a oportunidade perfeita para sair de seus esconderijos diurnos. Sob a cobertura da lua, milhares de morcegos emergem de fendas nas rochas, cavernas e árvores frondosas para voar em direção aos céus de Yosemite. Este paraíso natural abriga 17 espécies diferentes de mamíferos voadores. Então, mesmo no escuro, há muita variedade. Do pequeno morcego marrom ao grande morcego mastim ocidental, Yosemite abriga uma diversidade sem precedentes de senhores e senhoras da noite. Assim que o sol dá lugar à lua no vale, esses pequenos voadores emergem de suas tocas em busca de alimento. As espécies que vivem em Yosemite têm uma dieta baseada inteiramente em insetos e frutas. Então, os mamíferos que vagam pela floresta no escuro não precisam temer um morcego vampiro voraz que suga seu sangue. Os morcegos usam seu radar biológico avançado para encontrar insetos suculentos ou frutas frescas. Esses mamíferos podem criar uma imagem auditiva do ambiente ao seu redor, emitindo pulsos ultrassônicos, o que lhes permite detectar potenciais fontes de alimento ou ameaças em seu habitat. Embora se acredite que sejam cegos, a verdade é que nenhuma espécie de morcego é completamente cega. No entanto, sua visão é bastante questionável. Mas com um sistema de geolocalização tão preciso, eles podem detectar até mesmo pequenos cupins, mosquitos, mariposas ou besouros. Com um apetite tão voraz, cada mamífero pode comer o dobro do seu próprio peso em comida em uma única noite. Então, eles passam horas cruzando os céus do vale em busca do menor lanche, não importa quão pequeno seja. Embora suas sessões de alimentação noturnas sejam uma corrida contra o tempo, os morcegos não podem se dar ao luxo de cometer um grande erro, como serem descuidados quando o sol nasce novamente sobre as montanhas rochosas. Notícias de milhares de mamíferos voadores enchendo os céus de Yosemite chegaram a ouvidos indesejados, e os predadores não estão esperando para aparecer. O grande número de morcegos cobrindo os céus é um banquete que ninguém gostaria de perder, com inúmeros carnívoros esperando pela oportunidade de colocar as mãos em um, ou, se tiverem sorte, em alguns desses pequenos pássaros noturnos. O lince é um desses carnívoros que muitas vezes fica acordado a noite toda esperando essa maravilha da natureza acontecer. E qualquer morcego desavisado que voe baixo ou tenha o azar de pousar se torna parte da dieta do felino. Outro animal carnívoro que espera a menor oportunidade para devorar uma dessas pequenas criaturas voadoras é a raposa cinzenta selvagem, que mata um desses mamíferos imediatamente com sua pequena, mas afiada mordida, quando vê um no chão. Devido às suas asas longas e finas e às suas pernas relativamente fracas, os morcegos têm dificuldade em decolar em superfícies planas como o solo. Isso dificulta o voo quando caem durante suas viagens noturnas, tornando-os um lanche noturno para muitos predadores. Mas mesmo em voo, eles não estão isentos de fazer parte do cardápio de predadores vorazes. Para as corujas, essas inúmeras colônias de morcegos são uma dádiva da Mãe Natureza e representam uma abundância de alimentos sem precedentes. Em questão de segundos, um morcego desesperado, perseguindo um inseto, vê a cadeia alimentar se voltar contra ele e cai nas garras de um pássaro faminto, prestes a desfrutar de um jantar farto. Com a maior parte da colônia agora cheia e o sol se aproximando do vale, os morcegos começam a retornar aos seus ninhos. O calor do dia pode superaquecer seus pequenos corpos, fazendo com que esses mamíferos insones fujam da luz solar. Outro motivo para sua falta de interesse pela vida selvagem diurna de Yosemite é que, embora haja muitos predadores à noite, há muitos mais durante o dia,
e o que de outra forma seriam presas fáceis têm pouca chance de sobrevivência. Mesmo quando os morcegos chegam aos seus ninhos durante o dia, eles não conseguem baixar a guarda. Às vezes, intrusos como guaxinins e cobras entram sorrateiramente em seus ninhos e causam estragos, surpreendendo esses frugívoros cansados e capturando algumas presas ao longo do caminho. Com o amanhecer, grande parte da vida selvagem de Yosemite está em movimento novamente. Enquanto o morcego finalmente descansa, os esquilos emergem de suas tocas e se aventuram nas densas florestas em busca de uma saborosa bolota, ou talvez um punhado de grama fresca. Pesando cerca de 300 gramas e medindo 30 centímetros de comprimento, os esquilos são um dos pequenos moradores selvagens que vivem na vibrante vida selvagem de Yosemite. Um dos segredos que esses pequenos roedores usam para prosperar em ambientes potencialmente hostis é sua extraordinária adaptabilidade. Apesar de toda a negatividade, os esquilos vivem uma vida relativamente confortável neste lugar, que é um oásis na terra para eles. Uma das medidas de sobrevivência desses mamíferos sensíveis reside em sua dieta. Como exemplo perfeito de uma espécie onívora, eles comem tudo o que encontram. De iguarias como nozes, sementes e frutas vermelhas a alimentos mais simples, como folhas, brotos e raízes, passando por verdadeiras guloseimas ricas em proteínas, como minhocas, ovos ou insetos. Os esquilos não têm desculpas quando se trata de comida. Enquanto os morcegos usam seu incrível radar biológico para encontrar comida, os esquilos preferem deixar essa tarefa para seu olfato altamente sensível. Ao farejar o solo fértil do vale, esses roedores encontram petiscos suculentos no subsolo, entre a vegetação ou até mesmo nas copas das árvores. Uma das melhores coisas que um esquilo pode encontrar durante sua longa caça por comida é um par de nozes frescas. O pequeno esquilo que encontra esse tesouro imediatamente o coloca em suas grandes bochechas e o carrega para seu ninho confortável. Dada a diversidade de espécies de esquilos em Yosemite, você pode encontrá-los em praticamente qualquer lugar. Desde grandes colônias de até 20 mamíferos vivendo em tocas complexas, até indivíduos solitários vivendo como eremitas em uma árvore aconchegante. À medida que o inverno se aproxima, os castores enfrentam a tarefa de coletar quantidades significativas de alimentos para se sustentar em períodos de escassez. Quando temperaturas congelantes atingem nosso canto do vale, cada pedacinho de fruta ou folha de grama é importante para armazenar alimentos. Esses dóceis mamíferos, que aproveitam as horas frescas da manhã para coletar algumas nozes, costumam tirar um merecido descanso para recuperar as forças nas horas quentes da tarde. A esta hora do dia, é comum ver esquilos descansando pacificamente em suas tocas ou tocas. Embora sejam trabalhadores incansáveis, eles também adoram um bom descanso e podem dormir até 15 horas por dia. Após um sono reparador, este roedor emerge de sua toca novamente para aumentar suas reservas de alimento. Com a aproximação do inverno, Yosemite não é um lugar para se demorar, pois permanecer em seu abrigo durante esses dias pode significar morrer de fome quando o ecossistema não estiver tão verde quanto agora. Como sua aparência indefesa de roedor não é particularmente assustadora, os esquilos precisam ser cautelosos em todas as incursões que fazem na natureza. Assim como eles buscam comida, os predadores do ecossistema estão famintos. E um pequeno mamífero pesando 300 gramas de carne fresca não faz mal a ninguém. A lista de carnívoros que ficariam mais do que felizes em devorar um esquilo é quase infinita. Da majestosa águia americana ao destemido lince e à ousada raposa vermelha, nenhum carnívoro neste ecossistema desafiador se esquivará de devorar um pequeno roedor rico em proteínas.
Mas, embora sua aparência não seja muito assustadora, os esquilos não se deixam comer sem lutar, ou pelo menos não fazem seus caçadores suarem. Esses roedores usam sua visão aguçada para detectar até o menor movimento ao seu redor. Graças aos olhos nas laterais da cabeça, eles têm um campo de visão muito amplo, o que torna muito difícil capturá-los em um ponto cego. Eles não só conseguem ouvir uma avelã caindo de uma árvore, como sua audição altamente desenvolvida lhes permite atentar a qualquer som suspeito. Às vezes, apenas o som de passos silenciosos pode alertar o roedor sobre um ataque iminente de raposa. Conscientes de sua baixa natureza selvagem, esses pequenos mamíferos não esperam para descobrir antes de correr direto para a segurança. Graças às suas pernas fortes e constituição atlética, eles podem correr até 32 km por hora na floresta. Usam suas caudas espessas como contrapesos para superar obstáculos na vegetação, o que lhes confere um equilíbrio invejável. Quando encurralado em uma floresta repleta de árvores, o esquilo usa suas habilidades de escalada e encontra abrigo seguro nos galhos altos. Com suas garras afiadas, nenhuma árvore pode desafiar suas habilidades. Quando o inverno chega e a comida não é tão abundante quanto antes, esses roedores intrigantes começam a roer sua despensa. Alguns esquilos conseguem acumular tamanha abundância de alimentos que nem precisam hibernar e passam os meses inteiros de inverno descansando e aproveitando os frutos do seu trabalho. Enquanto o pequeno esquilo se alimenta de uma saborosa bolota nas profundezas da encosta arbustiva, criando uma das cenas mais ternas da vida selvagem de Yosemite. É apenas uma questão de tempo até que o feroz leão da montanha libere toda a sua ferocidade sobre sua presa aterrorizada. Para o puma, esses atos de extrema violência e brutalidade não são nada mais do que sua rotina diária, enquanto ele se torna o maior predador de Yosemite. Pesando até 100 quilos, medindo cerca de 3 metros de comprimento e possuindo um corpo poderoso que lhe confere uma aparência intimidadora, esse felino é um excelente protótipo de predador em um ecossistema onde vários biomas se encontram, como o de Yosemite. A morte por uma mordida selvagem de um puma selvagem é provavelmente o maior medo de toda a prenha vida selvagem do vale. Com caninos afiados de até 4 centímetros de comprimento e uma força de aproximadamente 900 psi, a mordida deste grande felino pode quebrar ossos com uma facilidade impressionante, porém assustadora. Como se isso não bastasse, a Mãe Natureza equipou este feroz leão da montanha com garras afiadas e retráteis, que podem se estender até 5 centímetros, eliminando qualquer chance de sua presa escapar. Usando suas pernas musculosas, o puma pode saltar até 5 metros na horizontal e mais de 4 metros na vertical, uma habilidade ideal para seu estilo de caça de emboscada. Embora possam matar espécies como ovelhas, coelhos, lebres, marmotas e esquilos, a presa favorita desse caçador implacável é o veado-mula. Enquanto o puma é uma máquina de matar, o veado-mula não luta sem sua presa. Então, o felino é forçado a mostrar todas as suas habilidades como um caçador de sangue frio. Usando sua pelagem marrom avermelhada como camuflagem para se esconder na vegetação, o puma passa completamente despercebido por suas presas, até que seja tarde demais. Como geralmente vive em vegetação rasteira densa, esse felino engenhoso raramente é avistado sem suas presas. Apesar do seu tamanho enorme e corpo poderoso, o puma é um mestre da furtividade e aproveita ao máximo o ambiente ao redor para se esconder até o momento de atacar. Muitas vezes, as vítimas perfeitas são veados desavisados ou pequenos mamíferos que buscam comida,
sem saber que estão a segundos de se tornarem parte da dieta do poderoso predador do vale. De repente, o gato vê sua oportunidade e dá um salto surpreendente. Salta diretamente sobre sua presa. Agarra-a com suas garras afiadas e acaba com a presa em pouco tempo com sua mordida assustadora. Quando se trata de presas pequenas, como esquilos ou marmotas, um bom tiro será suficiente para matar o animal, que logo se tornará uma refeição fresca. Presas um pouco mais vigorosas, como carneiros selvagens ou veados vermelhos, exigirão mais esforço do felino, mas nada que ele não possa enfrentar com suas impressionantes habilidades de caçador. Como esse caçador voraz tem um apetite finito, a necessidade alimentar diária de um puma é de cerca de 7 quilos, em média. Quando ele consegue caçar presas maiores, ele geralmente come o máximo que pode e abandona o resto, preferindo carne fresca. Talvez um dos luxos que ele pode ter como o único grande matador em Yosemite. Apesar de ser um predador implacável, que causa medo em todas as espécies animais em seu ecossistema, ninguém está dizendo que esse gato cruel não pode aproveitar um tempo de inatividade. Depois de cometer um ato extremamente brutal, o puma geralmente descansa em um local abrigado, como um galho de árvore, um canto de vegetação densa ou uma fenda nas rochas. Um dos seus passatempos favoritos é passar longos períodos ao sol. Esse comportamento, além de proporcionar momentos relaxantes, permite que mantenham o corpo aquecido e absorvam uma dose de vitamina D. Enquanto toma banho de sol, esse gato de corpo grande é frequentemente visto limpando cada centímetro de seu pelo com a língua e as garras, para evitar que parasitas se instalem. O puma é um caçador feroz fora da época de reprodução, completamente antissocial, e não tolera que outros membros de sua espécie entrem em seu canto do vale. Cada felino pode dominar vastos territórios de até 100 quilômetros quadrados, onde são livres para caçar e capturar qualquer fêmea que encontrem. Para demarcar seu território, os felinos o marcam com urina, fezes e deixando marcas nas árvores com suas garras. Na maior parte do tempo, desde que nenhum puma se aventure no território de outro, o vale pode permanecer pacífico, exceto por demonstrações ocasionais de extrema brutalidade contra mamíferos indefesos. O problema surge quando as presas se tornam escassas no ecossistema e alguns felinos decidem expandir seu habitat em busca de melhores oportunidades de caça. Os encontros com puma são alguns dos mais sangrentos na natureza. Nenhum puma cede 1 metro sequer de seu território sem lutar. Então, a violência é garantida. Quando se encontram na fronteira de seu território, cada caçador exibe sua ferocidade rosnando e mostrando seus dentes afiados. Apenas um sinal do duelo brutal que está prestes a começar. Suas posturas corporais e marcações territoriais também são alguns dos comportamentos que podem ser um sinal de uma guerra sem precedentes. Quando as tentativas de dissuasão falham, os gatos, sem outra opção, atacam seus oponentes com seus corpos poderosos. Nesses casos, golpes no rosto e mordidas no pescoço e nas costas são comuns. Nessas brigas, um dos gatos geralmente fica gravemente ferido. Embora a luta geralmente não dure minutos, cada segundo é travado com selvageria e golpes são desferidos que ameaçam a vida do oponente. Após vários ataques rápidos, um dos pumas decide recuar e admitir a derrota. Para expressar sua rendição, o gato derrotado adota uma postura submissa, agachando-se e expondo a barriga. Após essa derrota, o gato evita conflitos futuros com o macho agora dominante e recua para seu território, abandonando todas as ambições de expansão e carregando algumas cicatrizes como lembrança. Enquanto os leões da montanha lutam até a morte para reivindicar cada centímetro de território em Yosemite,
Outras espécies veem o ecossistema abençoado do vale apenas como uma parada temporária em uma longa jornada. Para as borboletas monarcas, Yosemite é um dos muitos lugares que elas visitarão em sua árdua jornada para escapar do frio do inverno. Enquanto as populações de borboletas monarcas da costa leste fazem a longa jornada para o sul, até o centro do México, as colônias ocidentais preferem a costa da Califórnia como seu refúgio quente de inverno, o que exige que permaneçam, pelo menos temporariamente, no ecossistema hospitaleiro do Vale de Yosemite. Esses insetos lepidópteros, com suas belas asas alaranjadas e listras pretas, são uma das espécies que expressam toda a biodiversidade desse ecossistema. Embora a migração da costa oeste não seja tão grande quanto a das colônias orientais, ela ainda apresenta desafios significativos. A abundância de flores em Yosemite durante a primavera e o verão significa um banquete alimentar interminável para essas pequenas aves migratórias selvagens. Cada flor fornece uma pequena dose de néctar delicioso que lhes dá energia suficiente para continuar sua longa jornada. Os principais tipos de plantas das quais se alimentam são lilazes selvagens, vara de ouro, cardos e, claro, serralha. E, claro, esta última planta, além de servir como alimento, também é um ótimo local para depositar seus ovos em grande número. Se tiverem a sorte de encontrar serralha durante sua estadia em Yosemite, as borboletas monarca podem prolongar sua estadia neste ecossistema fértil por mais algum tempo e depositar seus ovos. O período de gestação dessas minúsculas borboletas alaranjadas é talvez um dos mais fascinantes de todo o reino animal. Durante a época de reprodução, cada borboleta pode depositar centenas de ovos nas folhas de asclépias, também conhecida como serralha. Esses numerosos ovos minúsculos eclodem em apenas 5 dias, abrindo espaço para uma lagarta faminta que se alimenta da planta que fornece abrigo. Quando seu estômago está cheio, a lagarta entra no estágio de pupa, onde se envolve em um pequeno casulo, onde permanece por até 15 dias e eventualmente se torna uma nova borboleta adulta. Faltando apenas alguns dias para o nascimento, as jovens borboletas monarcas precisam partir imediatamente para a costa da Califórnia, onde as temperaturas serão muito mais amenas e elas poderão hibernar confortavelmente. É claro que, antes de partirem, poderão desfrutar um pouco mais da abundância floral que Yosemite tem a oferecer. A passagem de espécies como as borboletas monarcas por esse ecossistema é vital para a polinização de milhares, se não milhões de plantas. Essas borboletas alaranjadas voadoras também são um verdadeiro reflexo da saúde do bioma, pois quando um ecossistema está saudável, centenas de milhares inevitavelmente surgirão para desfrutar de toda essa abundância natural. Faltando apenas alguns dias para o nascimento, as jovens borboletas monarcas precisam partir imediatamente para a costa da Califórnia, onde as temperaturas serão muito mais amenas e elas poderão hibernar confortavelmente. É claro que, antes de partirem, poderão desfrutar um pouco mais da abundância floral que Yosemite tem a oferecer. A passagem de espécies como as borboletas monarcas por esse ecossistema é vital para a polinização de milhares, se não milhões de plantas. Essas borboletas alaranjadas voadoras também são um verdadeiro reflexo da saúde do bioma, pois quando um ecossistema está saudável, centenas de milhares inevitavelmente surgirão para desfrutar de toda essa abundância natural. Como sua dieta inicial é baseada principalmente em serralha, uma planta altamente tóxica, elas conseguem se proteger de alguns desses inimigos naturais. Por exemplo,
Quando um pássaro come uma borboleta monarca, as toxinas que se acumulam em seu corpo podem causar vômitos, arritmias ou até mesmo a morte. Se sobreviver, aprenderá a não se incomodar com insetos aparentemente indefesos. Infelizmente para as monarcas, nem todos os seus predadores são sensíveis a essa toxina, e alguns se deliciam em devorar essas criaturas aladas repetidamente. Após essa parada em Yosemite, as borboletas continuarão sua jornada até a costa, onde permanecerão por meses, aproveitando o clima mais quente. É claro que, na viagem de volta, elas se lembrarão da hospitalidade que lhes foi demonstrada neste vale acolhedor e retornarão por alguns dias. Apesar de estar sob ameaça de inúmeros predadores, a Mãe Natureza mostrou misericórdia ao não atacar as borboletas monarcas com um dos assassinos mais cruéis de Yosemite. Até mesmo as temidas raposas e linces fogem aterrorizadas da inevitável mordida do chacal selvagem. Com 20 quilos e 1,5 metro de comprimento, esse cão selvagem é um dos predadores que não abre mão de inúmeras espécies abaixo dele na cadeia alimentar. Esquilos, marmotas, coelhos, veados e até pássaros são o foco das atenções deste cão selvagem implacável, que não hesita em atacar qualquer coisa que se mova em seu ambiente. O habitat do chacal, que pode viver em uma grande variedade de ambientes, se estende desde vales quentes cercados por montanhas até áreas alpinas em altitudes acima de 3.000 metros. Graças à sua pelagem espessa, marrom acinzentada, os coiotes podem se mover completamente despercebidos ao caminhar na natureza. Enquanto alguns cães se reúnem em pequenos grupos, a grande maioria desses leais caninos prefere viver uma vida solitária, sem companhia além de suas infelizes presas. Com sua mordida mortal e corpo ágil semelhante ao de um lobo, o chacal pode parecer um carnívoro estrito, mas a verdade é que, em uma demonstração de sua admirável capacidade de adaptação às duras condições da vida selvagem, esse mamífero é onívoro, apreciando até frutas suculentas quando a situação exige. Em um contraste sem precedentes, esse cão temido pode ser visto estripando veados vermelhos e, ao mesmo tempo, experimentando folhas frescas de cedro branco. É claro que ele sempre preferirá uma dieta carnívora rica em proteínas para manter seu corpo forte e em forma. Enquanto grupos familiares de coiotes planejam estratégias de caça elaboradas para cercar suas presas, cães solitários contam com emboscadas complexas para surpreender suas vítimas. Ao contrário de felinos, como linces e pumas, que usam suas garras para atacar suas presas, os coiotes as usam para cavar e alcançar tocas de roedores. Em poucos segundos, esses caninos podem surpreender ratazanas ou esquilos que pensam estar protegidos em abrigos subterrâneos. Assim como impõem sua selvageria a pequenos roedores, os coiotes são implacáveis com pássaros desavisados, que cometem o erro de voar baixo sobre o perigoso Yosemite. Saltando até 1,20 m, eles habilmente abocanham qualquer ave que, há poucos instantes, estivesse aproveitando um dia neste ecossistema. Um benevolente, mas também cruel. Embora essas presas sejam surpreendentes, a maior ferocidade do chacal ocorre quando ele ataca mamíferos de médio porte, como veados. Aqui, escondido na vegetação rasteira, sem ser notado, o cão aguarda o momento certo para perseguir o pequeno ungulado. Muitas vezes, graças à sua impressionante furtividade, ele só consegue chegar a poucos metros de sua presa assustada, que não pode fazer nada além de recuar para sua mordida mortal. Embora acostumados a ataques rápidos e precisos, se a situação exigir, os chacais podem correr rapidamente pela floresta e atingir velocidades de até 60 km por hora. Nenhum veado ou raposa consegue escapar de uma corrida tão grande. Por mais que tentem,
mesmo que suas vidas estejam em jogo. A ferocidade do coiote o torna um pesadelo para presas tão grandes quanto um grande urso negro. A relação entre essas feras de pelo escuro e os coiotes selvagens é uma verdadeira disputa de poder, já que os ursos não hesitam em matar filhotes caninos quando vem a oportunidade, enquanto os coiotes encontram nesses grandes mamíferos uma boa fonte de alimento quando presas pequenas são escassas. Embora o coiote selvagem apareça diariamente como o carrasco de inúmeras espécies, de vez em quando um puma selvagem cruzará seu caminho e o lembrará de que ele não é o rei absoluto do vale. E como uma demonstração de dominância e realidade brutal, o leão da montanha morderá um desses cães. Embora seja uma cena selvagem, esta obra reflete a natureza em sua forma mais bela. Uma representação gráfica da lei do mais apto, com o puma posicionado como o predador máximo de todo o vale. Infelizmente, há um predador que causa 30% das mortes de coiotes a cada ano em Yosemite, e não é exatamente um dos felinos mais temidos. Aproximadamente 60 desses cães majestosos morrem a cada ano neste ecossistema como resultado da caça ilegal, colisões de veículos e ingestão de lixo. Mas os coiotes selvagens não são as únicas espécies afetadas pelos impactos humanos em Yosemite. Para os ursos negros, a fragmentação do habitat causada pelas estradas e a degradação do ecossistema causada pelos resíduos do turismo representam ameaças sem precedentes. Estima-se que 90% dos ursos negros que consomem alimentos humanos morrem antes de completar 10 anos. Apenas um terço de sua expectativa de vida. Mesmo o todo-poderoso puma não está imune às dificuldades impostas pela invasão humana em Yosemite. Embora a caça a esse felino selvagem seja completamente ilegal, punível com multa de até $50.000 americanos e 1 ano de prisão, isso não impede que caçadores ilegais ousem tirar a vida desse majestoso felino. Hoje, estima-se que existam apenas cerca de 100 pumas vagando livremente em Yosemite, o que levanta preocupações sobre sua preservação. Sem a presença de predadores como leões da montanha selvagens, coiotes ou raposas vermelhas, todo o delicado equilíbrio deste ecossistema estaria em risco, criando um enorme desafio para a preservação deste refúgio de vida selvagem. É por isso que Yosemite precisa da nossa ajuda. Ao criar maior conscientização sobre a conservação de espécies animais e práticas sustentáveis de turismo de natureza, este paraíso no coração da América do Norte pode continuar a servir como um refúgio para a vida selvagem. Você se interessa pelas histórias da vida selvagem do majestoso Yosemite? Então, clique no botão curtir e comente sobre suas espécies favoritas. Além disso, se você tem interesse em apoiar a conservação da fauna deste paraíso na Terra, pode compartilhar o vídeo com seus amigos. Não se esqueça de clicar no sino para ser informado sobre nossos futuros vídeos. Sem mais delongas, nos vemos no nosso próximo artigo com histórias da vida selvagem.